Sétimo Perini Responde e os tópicos de hoje são 29 anos do Plano Real, taxa semestral do Tesouro, como ela é cobrada, quando, se será cobrada, quais são os casos, nova meta de inflação contínua, um assunto que eu adiantei para vocês ao longo da semana, já temos a decisão, como gerar valor, se é melhor quitar um financiamento com juros de 8% ou investir, e sobre a questão do Bolsonaro agora ser inelegível, qual a minha opinião sobre isso. Esses são os assuntos do Perini Responde de hoje. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto desse vídeo e começar a responder as perguntas que foram mandadas lá no meu Instagram, na caixa de perguntas, vou lembrar a todos que me acompanham para deixar o like, se inscrever no Você Mais Rico e também me acompanhar no perfil do Instagram Bruno_Perini, porque afinal é de lá que eu estou tirando as perguntas, sempre no dia anterior, para responder aqui nesse quadro. Agora, já entrando nos assuntos, até porque são muitas perguntas, hoje eu não quero que esse vídeo fique com 1 hora. Primeiro ponto, pergunta do Davi. A taxa semestral no Tesouro IPCA tem valor mínimo? E na verdade a taxa semestral vai ser cobrada agora sobre todos os títulos públicos que você tem na sua carteira, com exceção para valores de até R$10 mil no Tesouro Selic, aí você fica isento da taxa. Passando de 10 mil ou tem algum tipo de valor aplicado em outros títulos públicos, você será cobrado. Inclusive você pode consultar como será essa cobrança. Já adianto para vocês que ela acontece a próxima no primeiro dia útil de julho, que será no dia 3 de julho, e você vai ter o débito dessa taxa da conta das plataformas que você usa para investir no Tesouro Direto. Essa taxa, no geral, é uma taxa de 0,2%. Eu digo no geral porque você tem taxa diferente hoje para o Renda Mais, mas ela não é cobrada durante o período em que você tem o título, é só quando você vai vender o título e se nunca vender, nunca paga essa taxa. E compartilhando minha tela com vocês, vejam que o pessoal do Tesouro envia um e-mail já resumindo como é que é a cobrança da taxa. Vejam que no meu caso, eu vou pagar R$ 118,80 na XP Investimentos, na verdade não é na XP, é na plataforma da Rico, que faz parte do grupo XP, e vou pagar R$ 42,96 no Banco Inter. Mas vamos supor que eu não tenha recebido esse e-mail. Como é que eu consigo fazer a consulta dessa taxa? Basta que você entre aqui no site oficial do Tesouro Direto, onde há muitas informações, é um site que eu particularmente gosto bastante, consulto muito. Nós temos essa parte aqui de login, e você tem uma senha e um login que foram enviados para você quando você abriu a conta em alguma corretora que é ligada ao Tesouro. Ou seja, todas. E aí você pode fazer o primeiro acesso, alterar essa senha e lá você tem muitas informações. Na verdade, eu acho que é o melhor canal para que você possa acompanhar as mudanças de preço e taxa dos títulos públicos para ver a marcação mercado na prática. Só que esse não é o assunto do vídeo de hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar essa área e para acessar essa área logada eu tenho que vir simplesmente aqui em login. No caso, eu já loguei, mas eles iriam pedir simplesmente o seu login, que é o CPF, e a senha que você colocou. Dentro dessa área, você tem uma série de opções, mas para você ver especificamente essa parte da cobrança da taxa semestral, você vem aqui em consulta, taxa de administração semestral. Aqui no caso eu selecionei o primeiro semestre, o que vai ser cobrado agora no primeiro dia útil de julho, e eles já mostram. Inter cobra 0 de taxa, a única taxa que eu pago é a da B3 de 0,2%, o que eu acho interessante, como uma pessoa que gosta de B3 e tem B3 na carteira, não na carteira do canal, mas eu devo colocar lá também. E aqui a XP Investimentos, mesma coisa, ela cobra 0, mais a taxa da B3 é de 118,80, porque eu tenho mais volume de títulos públicos lá na XP, no caso na Rico, do que no Inter. E aí, para que eu não fique com saldo negativo na corretora, o que geralmente acarreta em cobrança de multa e uma taxa de juros, o que eu já fiz? Eu já deixei esse saldo separado lá para ser debitado na segunda-feira. É simplesmente isso que você tem que fazer. Caso você tenha cobrança de taxa para ser paga. Em que ocasiões talvez você não tenha que pagar essa taxa? Bom, quem não investe em título público pelo Tesouro Direto não vai ter cobrança dessa taxa, porque talvez você invista indiretamente através de fundos de investimento, por exemplo. O outro ponto é aquele pessoal que só compra Tesouro Selic e num valor abaixo de R$10 mil. E um terceiro é quando essa taxa semestral ela é tão baixa que fica abaixo de R$10. Nesse caso, o Tesouro não te cobra agora, ele vai acumulando para que quando essa taxa passe de R$10, você seja cobrado. Próxima dúvida que a equipe separou aqui, do Julian, me empresta 200 mil para abrir minha academia. Foi essa dúvida aqui mesmo que você separou? Não.
Próxima dúvida, então, agora vamos para a pergunta do Igor. Bruno, o que muda com a alteração para a meta contínua? A meta contínua que ele diz aqui é de inflação. Para quem acompanha o canal, eu falei no último vídeo da segunda-feira sobre essa questão da definição de uma meta contínua de inflação. Na época era só especulação, e isso estava em torno da reunião que nós teríamos no dia 29 do Conselho Monetário Nacional, formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. E muito se especulava sobre uma provável mudança da meta de inflação para os próximos anos. Então vamos lembrar que para 2024, 2025, a meta de inflação está fixada em 3%, com 1,5 pontos percentuais de tolerância para cima ou para baixo. E mudar essa meta de inflação agora poderia desancorar as expectativas inflacionárias para o futuro e até atrapalhar aquele provável corte de juros que nós deveremos ter na próxima reunião do Copom, no dia 2 de agosto. E o que aconteceu foi que a meta de inflação ela foi mantida inalterada, 3% com essa banda de tolerância para cima e para baixo de 1,5%, só que a maneira de cumprir essa meta ela foi alterada, porque agora a gente não olha mais simplesmente para ano calendário, mas tem uma visão contínua. E o que muda? Bom, primeiro é que alguns podem pensar, nossa, isso relativizou a meta de inflação. Até de certa maneira, porque você pode buscar atingir um horizonte maior. Mas o Brasil era um dos poucos países que usava essa questão de ano calendário. E o que isso costuma provocar? Alterações muito bruscas da taxa de juros, subidas muito fortes, como a que tivemos, por exemplo, que tirou a Selic, que estava em 2% lá no começo de 2021, para 13,75%, que é o patamar atual. Foi uma subida muito aguda e que, na época, surpreendeu muita gente. Os economistas, por exemplo, que contribuem com o boletim Focus, eles colocavam lá no início de 2021 que a Selic terminaria o ano em 3%, que terminou acima de 9%. Então, olha o tamanho do erro que eles cometeram, porque é difícil pra caramba também fazer previsão para a política econômica, porque, afinal de contas, é querer prever um sistema que reage a previsões. É complicado, né? Você faz uma previsão do tempo, não vai chover porque eu falei que vai chover. Agora, se começa a fazer previsões quanto ao dólar, de que ele ficará baixo, talvez ele fique baixo porque se todo mundo acredita nisso, ninguém quer comprar o dólar, achando que ele vai cair mais, e de fato ele irá cair até um patamar mais baixo por conta disso. Então, realmente, em economia, o buraco é um pouco mais embaixo. Agora, minha visão sobre isso. Não vou entrar aqui em mérito de bom ou ruim, tá? O que eu penso como consequência econômica é que irá acontecer o seguinte, você vai ter menos subidas e quedas bruscas da taxa Selic e deve ter movimentos mais suaves ao longo do tempo. Então, talvez a gente veja uma era de Brasil com menos movimentos tão agudos quanto aqueles que tivemos no passado. E por que eu digo talvez? Porque pode ser que isso seja novamente alterado, vai depender de quem tiver na cadeira do Banco Central e das pessoas que têm votos no Copom, que é uma decisão colegiada, não é simplesmente o presidente do Banco Central que fala para onde vai a Selic. Como é que eles vão encarar esse horizonte contínuo? Isso é muito subjetivo, depende de quem estará lá. Agora, de consequência geral, acho que a gente vai ter ciclos mais suaves no futuro. Poxa, e quanto à questão de relativizar a meta de inflação, seu atingimento ou não? Essa meta poderia ser relativizada por qualquer pessoa que estivesse na cadeira do Banco Central, assim como já aconteceu lá atrás na gestão do Tombini, na época da Dilma Rousseff. Ele tinha uma meta de inflação, a inflação estava mais alta do que a meta, ele ficou segurando os juros baixos, porque era uma época também próxima de eleição, de modo que não é a definição da meta de inflação mais importante para mim, mas sim a figura da independência do Banco Central. Independência dessas questões políticas, né? Porque um presidente indica e ele continua pelo menos mais 2 anos no comando, o presidente do Banco Central, no mandato do próximo presidente. Então talvez ele não tenha a mesma visão ideológica, não tenha uma ligação política. Isso para mim é mais importante do que essa questão de meta em ano calendário ou com uma visão contínua. Quarta dúvida do Henrique. A arte de enriquecer é gerar valor. Como descobrir o seu valor? Eu vou refinar um pouco mais essa sua opinião, tá, Henrique? Eu acho que a vida, no geral, ela pode ser encarada como um jogo de alocação de recursos escassos. O que eu quero dizer com isso, né? A primeira regra da economia é que a escassez. Não existe o suficiente de tudo para todo mundo e a melhor maneira, na minha visão, de alocar recursos escassos é através de um sistema de preços. Aquilo que é escasso e desejado por muita gente tem que ter um preço mais alto do que aquilo que é abundante e desejado por pouca gente, que vai ter um preço mais baixo. Inclusive, o Thomas Sowell, um autor americano, ele fala que a primeira regra da economia é a escassez, a primeira regra da política é ignorar a primeira regra da economia e tratar tudo como se tivesse o suficiente para todo mundo de graça. Não é essa a realidade. Inclusive, um dos recursos escassos que nós temos que gerenciar é o nosso tempo. Então, esse é o recurso mais importante. Eu acho que, individualmente, a gente tem que sempre escolher com muita sabedoria aquilo no que usaremos o nosso tempo.
Então, dando o meu exemplo pessoal, se eu penso em como gerar valor para minha empresa, para o Grupo Primo, a empresa da qual eu sou sócio, eu tenho que pensar, será que assumindo uma função de diretor de alguma coisa aqui dentro, ou até pleiteando o cargo de CEO, eu vou lá e falo, não, agora eu quero ser o CEO do Grupo Primo. E não. Na minha visão, a forma pela qual eu gero mais valor para o Grupo Primo é fazendo isso aqui que eu estou fazendo agora. Criando conteúdo para vocês, porque desse conteúdo que atinge muita gente, alguns vão querer se aprofundar, vão comprar um produto educacional, outros vão querer investir nos produtos financeiros que nós temos aqui, como a Previdência, Arca Renda Fixa, Arca Multimercado, outros produtos que eventualmente iremos lançar, porque não vamos parar só por aqui. Então eu acho que a maneira de gerar mais valor para a empresa é fazendo aquilo que eu faço melhor, produzindo conteúdo para vocês. E todo o restante que eu puder liberar da minha agenda para que eu possa ter mais tempo para fazer isso, e vejam que quem me acompanha no Instagram tem story todo dia, aqui no YouTube eram 2 vídeos por semana, agora são 3, no podcast é pelo menos 1 por semana lá nos Sócios, então estou cada vez mais focado em fazer aquilo que eu faço melhor para gerar mais valor para a empresa. Ah, e a parte de contabilidade, Bruno, não sou eu que faço, tem uma pessoa para fazer. Pô, mas será que ela é melhor do que você nisso? É. E mesmo que não fosse, que fosse igual ou um pouquinho abaixo, mesmo assim valeria a pena passar para ela para que eu pudesse alocar mais tempo naquilo que gera mais valor. E aí, saindo do meu exemplo pessoal para o seu, com certeza na sua vida você tem algum tipo de Pareto na parte de geração de valor. O que eu quero dizer com isso? Tem aquela ideia, né, do Vilfredo Pareto, um polimata italiano, cara, engenheiro, cientista político, e ao estudar a distribuição de terras na Itália, ele viu o seguinte, que 20% das famílias mais ricas eram donas de 80% das terras. Só que observando dentro desses 20%, ele viu que 20 dos 20, ou seja, 4%, eram donos de 80% desses 80% de terras, ou seja, 64%. E olhando novamente, ele viu que 20% dos 4, ou seja, 0,8%, eram donos de 20% desses 64%, que vai dar mais ou menos 51%. Ou seja, ele chegou em uma relação onde menos de 1% das famílias eram donas de metade da Itália. E aí você pensa, caramba, que absurdo, essa é a exata relação que a gente vê hoje no mundo com riqueza. E eu acredito que essa mesma relação pode ser encontrada no tempo de vários de vocês. Então, a missão da sua vida para tentar enriquecer é achar esse 0,8, 1%, 2, 3, né? Mas aquela parte menor que é capaz de gerar mais valor na sua vida. Eu encontrei a minha e demorei bastante tempo para isso, mas depois que você encontra, o efeito é equivalente a sair da pista lenta numa estrada, onde você tem que olhar as saídas, onde tem mais gente dirigindo de maneira lenta, para pegar a pista rápida e ir embora em direção ao seu objetivo. Então, de uma maneira quase que filosófica, essa é a sua missão para enriquecer. Agora fica o dever de casa, tanto para o Henrique que me fez essa pergunta, quanto para todos vocês, né? Achar esse 0,8%, esse 1%, 2%, como eu disse, que vai gerar mais de 50% do seu resultado. E o como descobrir, bom, é tentativa e erro. E uma hora você vai encontrar alguma coisa na qual você é muito bom, capaz de gerar valor, e aí quando você encontra isso, vá na jugular, né? Libere muito tempo para se dedicar realmente àquilo. Aqui a pergunta da Juju. R$6.000. Amortizar financiamento com taxa de 7,9 ao ano ou investir? Novamente, é uma questão de alocação de recursos escassos e de onde esses recursos gerarão maior valor para você, Juju. E pense o seguinte, você tem uma dívida, o que não é uma situação confortável, não é bom dever dinheiro. Contudo, você tem uma dívida que cresce uma taxa de juros baixa, porque 7,9% ao ano, no contexto atual, é uma taxa baixa. Enquanto você tem R$6.000 que podem ser usados para amortizar essa dívida ou podem ser investidos. E aí a pergunta é, a que taxa você consegue investir esse dinheiro? Hoje, você consegue investir esse dinheiro a uma taxa de 13,75% ao ano, que é a taxa Selic atual, que tudo bem, em breve deve cair. Mas quanto que ela vai começar caindo? 0,25%? 0,5%? Ou seja, ainda fica acima de 13%. E aí vai cair mais depois, tá? Mas só depois de 45 dias. Então, no ano, tranquilamente, pegando o Tesouro Selic, que é aquele que tem uma relação muito boa de estabilidade pelo seu retorno, você vai conseguir um rendimento muito mais alto do que ao amortizar essa dívida. Então, hoje a resposta para isso é, eu investiria. Essa resposta pode mudar ao longo do tempo? Sim. Quando a expectativa de retorno com os investimentos for menor do que essa taxa do seu financiamento, de 7,9% ao ano, aí sim, vale você tirar o dinheiro dos investimentos para quitar essa dívida. Mas agora, vale muito mais a pena você investir esse dinheiro, mas eu procuraria investimentos mais seguros, que vão deixar o seu dinheiro crescer sem muito risco, para que quando essa relação for se alterar, você possa retirar o dinheiro dos investimentos para quitar essa dívida.
dívida. Na verdade, amortizar no caso, né? Já que eu imagino que seu financiamento ele tenha mais de 6 mil reais aí em termos de saldo devedor. Próxima pergunta. Aniversário do real amanhã, 29 anos. O que você acha que será do real nos próximos 29? Uma pergunta bem interessante. Então, para quem não sabe, o Plano Real ele foi criado no dia 1º de julho de 1994. Foi quando passou a vigorar essa nova moeda. Ou seja, amanhã temos 29 anos do real. E por mais que seja um período muito curto, o real é mais novo do que eu, por exemplo. Eu tenho 34, embora pelo Google apareça lá 72, como vocês podem ver aqui na tela, aquilo é mentiroso. Eu tenho 34. E para quem tem dúvidas, não é uma montagem, tá? É só jogar Bruno Perini idade e vai aparecer essa questão do Google. Mas o que eu acho dos próximos 20 anos do real? Bom, eu vejo da seguinte forma. Pode parecer que o real é um grande fracasso, tendo em vista o tanto de valor que ele perdeu ao longo do tempo, né? Quase 90% do valor do real foi perdido. Sendo bem exato aí, cerca de 88, alguma coisa, é um pouquinho menos de 90, ao longo desses 29 anos. Uma outra maneira de olhar isso, que talvez seja mais impactante, é você corrigir o quanto 100 reais, 1.000 reais, algum valor redondo, teriam que ser hoje para ter o mesmo poder de compra através de índices oficiais, como por exemplo o IPCA e o IGPM. Eu fiz isso utilizando a calculadora do cidadão do Banco Central. Então, temos aqui a correção pelo IPCA de 1.000 reais lá de julho de 94 até maio de 2023, porque não atualizaram ainda a calculadora com os dados de junho. Então, para que você tenha hoje o mesmo poder de compra de 1.000 reais medidos pelo IPCA, que é um índice que vai ter suas limitações, né? A sua inflação pessoal com certeza ganha do IPCA em vários anos, nós teremos que ter R$ 7.774,97. Se eu for olhar pelo IGPM no mesmo período, o IPCA medido pelo IBGE, que faz parte do governo, o IGPM medido pela FGV, que é privada e tem também uma composição diferente, né? IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. IGPM você vai ter 10% de INCC, o Índice Nacional de Custo de Construção, 30% de Índice de Preço ao Consumidor e 60% de Índice de Preços ao Produtor, que é mais volátil do que ao consumidor, tendo em vista que, principalmente em mercados competitivos, o produtor não repassa todo o aumento de preço que ele sofreu para o consumidor, porque senão ele vai perder mercado. Então ele faz uma conta lá, o quanto eu posso repassar para não perder muito mercado e continuar com uma margem que me mantém na operação lucrativa. E o que acontece é que o IGPM, ao longo do tempo, e você tem variações, né? Tem momentos em que o IGPM ele vai estar menor do que o IPCA, mas ao longo do tempo ele tende a ficar maior, de modo que os mesmos 1.000 reais lá de julho de 94, corrigidos pelo IGPM até maio deste ano, para manter o mesmo poder de compra, deveriam ser R$ 12.265,26. E aí, faço uma pausa para imaginar aquele pessoal que fica guardando dinheiro embaixo do colchão, em lata de biscoito, no telhado, já vi alguns vídeos assim. O pessoal faz um grande esforço, se abstém do consumo presente para poupar dinheiro e poder consumir mais no futuro, mas a inflação vai lá e rouba o valor daquele dinheiro. Então isso mostra como a penalidade, para quem não entende educação financeira hoje em dia, é mais severa do que lá no passado, quando a moeda tinha um lastro em escassez real, né? Época de lastro em ouro, por exemplo, que no Brasil é muito, mas muito antiga. Só que apesar disso que eu estou mostrando, o real na verdade é um grande sucesso, tendo em vista a realidade que nós temos aqui no Brasil. Até porque das 10 moedas que já tivemos, isso talvez surpreenda algumas pessoas, mas o real é a nossa 10ª tentativa de moeda, o real já é, com 29 anos, a segunda mais longeva. Só perde para uma moeda que nós tivemos na época do Império, começo da República, chamada 1.000 réis. Aqui no Brasil nós tivemos os réis, que basicamente sofreram inflação quando a família real foi embora, levando ouro. Depois 1.000 réis durante um grande período. Aí na época do governo Vargas mudou para cruzeiro, com os militares cruzeiro novo. Aí depois de poucos anos voltou a ser cruzeiro. Aí cruzado, cruzado novo, cruzeiro novamente, cruzeiro real e real. Sendo que nos anos 80 nós tivemos 5 moedas diferentes. Então o real ele botou, né, realmente um stop, ele parou essa sanha de ficar mudando de moeda o tempo todo e da hiperinflação que nós tivemos no Brasil. Então, por mais que ele perca valor, é com muito menos velocidade do que acontecia no passado. Agora, o ponto interessante é, será que nós podemos esperar que uma moeda que tem 29 anos dure mais 29? Ou até mais do que isso? Eu vou entrar aqui no site do Tesouro para mostrar uma curiosidade para vocês. Então, vindo aqui em preços e taxas, nós encontramos os títulos públicos oferecidos hoje, né? E tem título que vai vencer em 2035, 2045, mas há pouco tempo, janeiro desse ano, começaram a oferecer os títulos Tesouro Renda Mais. Então nós temos aqui esse, por exemplo, 2065. Você pensa, caramba, vai vencer em 2065. Não, ele vai acumulando o valor que você investe até que em 2065 ele começa a te pagar mensalmente. E o vencimento dele mesmo vai ser aqui, ó, em 15/12
de 2084. Estamos falando de 61 anos à frente. E ele te dá uma promessa de pagamento em reais. Será que o real vai durar realmente tudo isso? Num país onde com 29 anos já é a segunda moeda mais longeva? Eu simplesmente não sei o que vai acontecer no futuro. Agora, o que eu espero do real é zero surpresa quanto à manutenção da sua desvalorização. Porque a gente acabou de comentar nesse vídeo a questão da meta de inflação contínua. E a meta de inflação agora está baixinha, 3%, né, para os próximos anos. Esse ano é 3,25%. Só que em vários anos que a meta já era baixa, a inflação bateu 10%. Então, a única coisa que eu espero do real é que ele mantenha aquilo que ele foi feito para fazer. Uma inflação, pelo menos pequena, ao longo de muito tempo, mas ao longo de muito tempo isso é o juro composto da destruição do valor do dinheiro. Então, o que eu espero é que ele siga essa trajetória. E se um dia ele será trocado? Bom, provavelmente sim. Quando? Aí eu não sei. E a última pergunta, talvez a mais polêmica, sobre a questão do Bolsonaro agora ser inelegível, né? O John pergunta aqui, o que você acha disso? Olha, pensando do ponto de vista, assim, da política, o Lula, ele conseguiu ganhar a eleição principalmente porque do outro lado a gente tinha o Bolsonaro. E a grande força do Bolsonaro também era a existência do Lula. Então eu já vi uma vez, acho que era uma capa da Veja, que eu achei muito interessante, que era aquela cena que você tem na Capela Sistina da Divina Criação, né? Um tocando o dedo do outro, com a face dos dois, do Lula e do Bolsonaro. Então, por mais que o pessoal do PT esteja comemorando, principalmente, né, a esquerda no geral, eu acho que o fato do Bolsonaro ter sido tornado inelegível é ruim pro Lula. Porque eu mesmo conheço muita gente que não gosta do Lula, mas votou no Lula porque gosta ainda menos do Bolsonaro. Agora imagina que, poxa, o Bolsonaro não pode mais concorrer, mas pode dar o apoio político dele para alguém ainda. Ele vai lá e apoia um Tarcísio ou um Romeu Zema, que é uma pessoa muito mais palatável para esse pessoal mais ao centro, que votou no Lula, mas não gosta dele. Só votou porque abominava mais ainda do outro lado. Então, poxa, o Tarcísio ou o Romeu Zema terão apoio do Bolsonaro. Tá, mas e daí? Para esse cara que não gosta do Bolsonaro, isso não faz diferença. Então ele pode procurar votar nos dois porque enxerga um melhor caminho do que o Lula. E o cara que adora o Bolsonaro, se ele apoiar alguém, provavelmente vai votar nessa pessoa. Até porque pode adorar o Bolsonaro também por oposição ao Lula, porque ele também não gosta do Lula no começo e foi se ligando cada vez mais ao candidato do outro lado. Então, por mais que pro Bolsonaro seja algo ruim, que possa ser questionável sob uma série de pontos de vista, acho que de maneira pragmática é algo ruim pro Lula também e bom pra direita, tá? Na minha visão, é. Porque eu acho que esses dois nomes que eu citei aqui, Tarcísio e Romeu Zema, se tornam mais competitivos num cenário em que o Bolsonaro não pode ser candidato. Porque ele iria capitanear boa parte dos votos da direita. Mas talvez não tivesse força suficiente para ganhar de um Lula. Sobretudo se o ciclo econômico do Brasil for bom. Porque geralmente quando a economia vai bem, é mais fácil para um presidente se reeleger ou eleger um sucessor. Quando vai mal, é mais difícil. De modo que, por mais que pro Bolsonaro possa ser meio que um fim da linha, né? Não é para sempre, são 8 anos, mas já é uma pessoa mais velha, talvez não tenha mais o interesse no futuro em continuar na carreira política. Para a direita no geral e pro Lula, observando de maneira bem pragmática, eu achei bom para a direita e ruim pro Lula, porque ele perde força sem essa oposição do Bolsonaro. Com essa resposta eu encerro esse vídeo, espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo do Perini Responde. Se você gostou, deixa o like, se quer aprender mais comigo, há um link de uma lista de espera para a próxima turma do Viver de Renda, a turma 22. Se inscreva aqui no Você Mais Rico, um grande abraço e até a próxima.